Vamos mergulhar fundo num tema que está na interseção de tudo: tecnologia, finanças e o poder global. A gente está falando da guerra pelos chips de inteligência artificial. E o ponto de partida é um paradoxo que está tirando o sono de muita gente no mundo da tecnologia. Pensa comigo, o governo americano libera a venda de chips super avançados para a China. A lógica seria um alívio, certo? Mas o que aconteceu foi exatamente o contrário: caos no mercado. Por quê? É isso que a gente vai desvendar agora. Para entender essa confusão toda, a gente precisa voltar para o evento que foi o estopim de tudo. No papel, parecia uma ótima notícia, uma trégua na guerra tecnológica. Os Estados Unidos deram o sinal verde para vender os poderosos chips H200 da NVIDIA para a China. A expectativa era reabrir um mercado de dezenas de bilhões de dólares. Só que a realidade foi, bem, o oposto do esperado. O que devia ser um empurrão para as empresas de tecnologia virou uma liquidação geral na bolsa. A tal trégua nas tensões se transformou em mais incerteza. E a clareza que os investidores queriam deu lugar a uma confusão total, com produtos parados e um caos generalizado. Certo. Então, o ponto crucial aqui é entender a política por trás dessa decisão, que é, para dizer o mínimo, bem complexa e controversial. O governo mudou a regra de basicamente não pode para vamos analisar caso a caso. Mas isso, olha, não era uma porta aberta. Era mais como um portão bem estreito, cheio de cadeados e travas bem específicas. E para sequer ter uma chance de conseguir a licença, o exportador precisa passar por um verdadeiro labirinto. Tem que garantir o estoque para os clientes americanos, o comprador chinês precisa provar que tem procedimentos de segurança rígidos, os chips têm que ser testados por terceiros nos Estados Unidos, um processo bem caro, por sinal. E aqui vem o ponto que gerou mais polêmica. Além de tudo isso, o exportador precisa pagar uma nova taxa de 25% sobre o valor dos chips, basicamente uma tarifa que não tem nome de tarifa. E claro, essa jogada de Washington não passou despercebida. A reação foi imediata e veio de um dos maiores jogadores desse tabuleiro. A Microsoft soltou um alerta público bem duro. Na visão deles, a política toda é um erro estratégico que pode sair pela culatra. Basicamente, dá à China o argumento perfeito para dizer ao mundo: viram? Não dá para confiar nos americanos, mas a gente está aqui para fornecer o que vocês precisam. O centro do argumento é que, ao tentar conter a China, os Estados Unidos podem, sem querer, acelerar a busca chinesa por autossuficiência. Pior, correm o risco de afastar aliados importantes que podem acabar se aproximando da tecnologia chinesa. É o famoso tiro que sai pela culatra. E essa tensão toda, claro, não ficou restrita aos corredores do poder e das grandes empresas. Ela transbordou direto para Wall Street, causando o que a gente chama de efeito chicote. Uma pequena mudança na ponta da cadeia que gera uma oscilação gigantesca na outra. O resultado foi imediato. A incerteza derrubou as bolsas de tecnologia. E para onde foi o dinheiro? Para a segurança. O ouro teve o maior ganho diário desde a crise de 2008. Um sinal clássico de que os investidores estão com medo. E para a gente ter uma ideia do tamanho do risco, basta olhar para este gráfico. As gigantes de tecnologia, as mega caps, já representam mais de 30% do S&P 500. Ou seja, qualquer tremor nesse setor abala o mercado inteiro. Isso tudo mostra uma mudança de mentalidade no mercado, sabe? A fase do otimismo, daquela euforia com a narrativa da IA, parece estar dando lugar a uma fase de cobrança. Agora, os investidores querem ver os lucros, a promessa já não é mais suficiente. E os problemas não pararam no mercado financeiro, não. Na prática, no dia a dia, a nova política criou um verdadeiro impasse operacional, adicionando uma camada enorme de risco e incerteza. A implementação foi um caos. Primeiro, os carregamentos começaram a ser bloqueados na fronteira chinesa. Depois, aqui mesmo nos Estados Unidos, as aprovações finais das licenças emperraram por causa de brigas entre as agências do governo. Um verdadeiro nó burocrático. Mas o nome mais complicado talvez ainda esteja por vir, e ele vem na forma de uma pergunta muito simples. Essa política toda é legal? É que especialistas em direito estão apontando várias possíveis ilegalidades. Primeiro, uma lei específica proíbe cobrar taxas por licenças de exportação. Segundo, essa taxa de 25% funciona como um imposto, e só o Congresso pode criar impostos. E terceiro, a própria Constituição americana proíbe impostos sobre exportações, ou seja, a base legal da regra é, no mínimo, bem frágil. E isso abre a porta para uma avalanche de processos judiciais. Pensa bem, concorrentes, empresas de computação em nuvem,
desenvolvedores de IA e até clientes americanos que podem acabar pagando mais caro, todos eles têm motivos para contestar essa regra na justiça. E tudo isso nos leva, então, ao X da questão, ao grande dilema que está no centro de todo esse conflito. Os Estados Unidos estão numa encruzilhada. De um lado, o objetivo de segurança nacional, de conter um rival geopolítico. Do outro, a realidade de uma indústria de tecnologia que é global e que depende desse mercado para manter sua liderança econômica. No final das contas, o que está em jogo é uma verdade estratégica muito simples, mas poderosa. Quem domina os chips, domina o futuro. E isso nos deixa com a pergunta que todo investidor e formulador de políticas precisa se fazer agora. Nessa guerra global pela supremacia e inteligência artificial, qual é o preço que se está disposto a pagar pelo controle? E mais importante, quem vai arcar com essa conta no final?